Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré, sempre falando de temas que dizem respeito à nossa fé e que nos ajudam a poder compreender o percurso da experiência profunda de Deus na vida de cada um de nós. Nós iremos falar hoje de um dos artigos da nossa profissão de fé, onde nós professamos a comunhão nos santos. E pelo próprio fato de que nós estamos no mês de junho, nós iremos celebrar. Ou seja, todos os dias nós temos um santo em nosso calendário litúrgico, né? Santos que realmente em determinados períodos o Papa canoniza, beatifica e, portanto, muitas vezes até nos perguntamos como é que se dá esse processo para que uma pessoa possa ser considerada santo e santa, que coisa consiste a santidade. E temos um artigo no Catecismo da Igreja Católica, na nossa profissão de fé, em que justamente falamos, creio na comunhão dos santos. E a partir daí, então, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina como devemos entender essa santidade como meta na vida de cada um como cristão e cristã. É a meta que nos faz fazer um percurso, que nos ajuda a poder realmente fazer essa caminhada que nos leva para a santidade. Essa caminhada que consiste em oração, essa caminhada que consiste em meditação, esta caminhada que consiste em devoção. Nós iremos, por exemplo, também neste mês celebrar o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, iremos celebrar Corpus Christi e, portanto, vejam só aquilo que é o arcabouço de todas as formas de piedade que podemos ter para nos ajudar a compreender a nossa fé cristã e o objetivo desta fé que está justamente em nossa santidade. Então, lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 5, na primeira parte, nós sabemos que no Catecismo da Igreja Católica temos 4 partes. Na primeira parte, o Catecismo desenvolve uma reflexão sobre cada artigo da profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, que é o tema de hoje, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Então, o Catecismo vai explicar cada detalhe que nos ajuda a poder ter um conhecimento daquilo que é o conteúdo da nossa fé. Conteúdo teórico. E o prático se dá no dia a dia, da nossa própria vida. Então, lá no parágrafo 5º, em que se fala a comunhão dos santos, o Catecismo da Igreja Católica fala desta forma. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicação do anterior. A Igreja, se não a Assembleia de todos os santos, a comunhão dos santos é precisamente a Igreja. Então, todos nós sabemos, claro, podemos também, em um dos nossos programas, poder desenvolver sobre esse tema, quando falamos creio na Igreja católica, apostólica, então eu estou professando que eu creio na Igreja, que é esta assembleia, esta reunião de cristãos e cristãs, portanto, de batizados e que professam a fé em Cristo Jesus. Professar esta fé, portanto, meus irmãos e irmãs, nos dá um objetivo comum, que é justamente podermos viver os ensinamentos de Jesus. Quais são os efeitos desta fé em Jesus Cristo? Justamente a santidade. Por isso que logo após falarmos, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, creio na comunhão dos santos. Portanto, esta reunião de irmãos e irmãs, esta reunião de cristãos e cristãs, essa assembleia, que no grego é chamada de eclesia e que depois traduzido, então, nós temos esse nome igreja. Esta reunião é formada de cristãos e cristãs. E esses cristãos e cristãs, ou seja, todos nós, temos o objetivo que é a santidade. Por isso, os santos estão intimamente ligados à vida da igreja. Uma vez que todos aqueles que acreditam formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens da igreja, mas o membro mais importante é Cristo por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros e essa comunicação se faz
por meio dos sacramentos da igreja. Como esta igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. Olha que interessante. Tudo aquilo que nós recebemos, portanto, na vida da igreja é colocado no bem comum. Ou seja, o que eu tenho como dom recebido por Deus, eu devo colocar, eu posso colocar a serviço da igreja, eu posso colocar a serviço dessa assembleia, dessa eclesia, dos irmãos e irmãs. Então, quando falamos de comunhão, dos santos, creio na igreja, creio na comunhão dos santos, significa dizer que nós colocamos em comum tudo aquilo que Deus me deu de uma forma específica, de uma forma particular. E dessa forma, então, colocando isso em comum, como eu expresso esta forma de colocar em comum tudo aquilo que tenho? Justamente essa comunicação e essa reunião se dá por meio dos sacramentos da igreja. O termo comunhão dos santos, portanto, tem dois significados intimamente interligados: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Quando, portanto, nós olhamos e lemos essa expressão comunhão dos santos, tem dois sentidos. O primeiro, a comunhão dos bens das coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Daí eu, por exemplo, coloco em comum um dom que Deus me deu a serviço da igreja, a serviço da comunidade, e também eu sou e vivo em comunhão entre aqueles que vivem essa santidade. Então é muito interessante essas duas vertentes quando nós falamos de comunhão dos santos. O que significa, portanto, essa comunhão dos bens espirituais? Já que uma das uma das realidades que nós temos, por exemplo, em relação à Santíssima Trindade, que nós inclusive celebramos no domingo, logo após a solenidade de Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade, essa comunidade que é uma comunidade de comunhão, ou seja, as três pessoas que têm em comum, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que têm em comum a sua divindade, o seu ser divino. Assim também, nós, como cristãos e cristãs, fazendo parte dessa comunidade que é a igreja, nós colocamos em comum bens espirituais que todos nós temos e que colocamos, portanto, a serviço. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. A comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da igreja recebida dos apóstolos, tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Portanto, essa comunhão de bens espirituais. Qual é o primeiro bem espiritual que nós temos e que podemos colocar em comum? É justamente a fé. A fé dos fiéis é a fé da igreja recebida dos apóstolos, tesouro da vida que se enriquece em um ser compartilhado. Dessa forma, quando falamos de comunhão na fé, então significa dizer que a mesma fé professada e transmitida pelos apóstolos, a mesma fé que eu professo ao longo da minha vida, a mesma fé que tenho e acompanho entre irmãos na minha própria caminhada espiritual, é colocada em comum. Quando, por exemplo, eu tenho uma fé que não coincide com aquela da igreja, e pode acontecer isso, eu posso responder espiritualmente a realidades que não coincidem, não condizem com aquilo que é a tradição da igreja, então significa dizer que eu não estou em comunhão, eu não estou na comunhão. Então, a primeira comunhão em relação a essa expressão comunhão dos santos que nós vivemos é justamente a comunhão dos bens, a comunhão da fé. Depois temos a comunhão dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Com efeito, os sacramentos, e sobretudo o batismo, que é a porta pela qual
se entra na igreja são igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. A comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. O nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que a qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, porque é principalmente ela que consuma esta comunhão. A comunhão dos sacramentos. Temos a comunhão de fé, temos a comunhão dos sacramentos. Todos nós, cristãos e cristãs, podemos também ter em comum a capacidade de poder receber os sacramentos da Igreja. Então isso significa dizer, por exemplo, segundo o Catecismo da Igreja Católica, que o batismo é a porta pela qual se entra na Igreja. São igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. Por que nós, por exemplo, todas as vezes que lá na igreja, quando vamos à missa, escutamos o comentarista, o padre, ou qualquer pessoa que começa um discurso, dizer irmãos e irmãs? Essa expressão quer dizer que você tem algo que é comum a mim, geralmente do ponto de vista do parentesco. Então, eu tenho meu irmão, tenho minha irmã. Então, do ponto de vista espiritual, o batismo, que é essa porta de entrada para a vida da igreja, me faz, então, estar ligado àquilo que é a identidade cristã, de irmãos e irmãs, ou seja, de cristãos e cristãs espalhados no mundo inteiro. Todo e qualquer batizado, todo e qualquer cristão é meu irmão, é minha irmã. E isso, portanto, é uma forma de podermos viver aquilo que nós chamamos de comunhão dos bens espirituais. Então, nós temos a comunhão na fé, né? Esta fé que nós recebemos dos apóstolos, que é a fé da igreja e que nós professamos, e, portanto, é uma fé única, né, para todos. Temos a fé nos sacramentos, que nos une e nos vincula espiritualmente a tantos cristãos e cristãs, aos quais nós chamamos de irmãos e irmãs. Logo em seguida, nós temos a comunhão dos carismas. A comunhão dos carismas. E diz o Catecismo, na comunhão da Igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens as graças especiais para a edificação da Igreja. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Ponham tudo em comum. Tudo o que é verdadeiro, cristão, possui, deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos e sempre deve estar pronto, disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Temos, por exemplo, essa expressão nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, colocavam tudo em comum. Portanto, a comunhão dos carismas. Cada um de nós temos um carisma específico dado pelo Espírito que também podemos colocar em comum. Alguns têm o dom de pregar, outros têm o carisma e o dom de interceder, outros têm o carisma de administrar, outros têm o carisma de poder organizar, né, a vida da igreja no testemunho de vida, na espiritualidade, ou seja, vários carismas que podemos colocar em comum. Então vejam, meus irmãos e irmãs, que temos, então, esses bens espirituais, os quais nós podemos colocar em comum. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos e irmãs, nós voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a comunhão dos santos. O que significa essa comunhão dos santos? Comunhão que nós celebramos, professamos na nossa fé e que também nós, nos santos e santas, padroeiros e padroeiras, inclusive nesse mês de junho, nós iremos celebrar tantos santos conhecidos como São Pedro, São João Batista, Santo Antônio. Claro que todos os dias temos santos e santas celebrados na vida da igreja, mas esse mês de junho é um mês que popularmente são santos tão conhecidos, próximos na vida do povo e que nos fazem pensar na possibilidade da santidade vivida também em nosso dia a dia. Falávamos então o que significa essa expressão da comunhão dos santos, a comunhão dos santos que está intimamente ligada à vida da igreja, né? Portanto, a igreja ela é uma reunião, ela é uma assembleia
né, de cristãos e cristãs, e daí vem o nome do grego, eclesia, ou seja, assembleia, reunião, e a partir daí, portanto, quem são esses cristãos e cristãs? São homens e mulheres que, ao receberem o batismo e viver os ensinamentos de Jesus, têm como objetivo a santidade, ou seja, está configurado com a Santíssima Trindade, né, por meio da graça, né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus ele sobe aos céus, ele também leva a nossa humanidade, porque ele assumiu a nossa carne, ele santificou a nossa carne. E devemos, claro, honrar essa santidade que ele nos deu como presente a partir do momento em que ele se encarnou e que, portanto, ele está vivendo e vive, né, nesse ponto de vista. Então, nós falávamos que na expressão comunhão dos santos, nós temos duas formas de poder entendê-la. A primeira é a comunhão dos bens espirituais, ou seja, é a comunhão de tudo aquilo que são os efeitos, né, da nossa vida de fé. Nós, então, temos uma comunhão nas coisas santas e temos a comunhão entre as pessoas santas. Falávamos, então, agora da comunhão dos bens espirituais, a comunhão das coisas santas, e falávamos então da comunhão de fé, falávamos da comunhão dos sacramentos, falávamos da comunhão dos carismas e agora, por último, falar da comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, sois seus membros, cada um por sua parte. Temos aqui duas referências. Carta de São Paulo aos Romanos, né, capítulo 14, versículo 7, e também temos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 26 a 27. Vejam, portanto, que é nessa comunhão da caridade, ou seja, é nessa comunhão onde ninguém vive ou morre para si mesmo, que nós entendemos por que devemos nos confessar. Interessante. Por que devemos nos confessar? Claro que isso aqui é um outro discurso dentro dos sacramentos que também o Catecismo da Igreja vai falar, né, na segunda parte, na terceira parte, dos sacramentos, né, em que nós iremos falar sobre o sacramento da reconciliação. Falamos, inclusive, tivemos oportunidade já de falar sobre ele. Por que falamos, por que temos a necessidade da confissão? Temos a necessidade da confissão por quê? Porque quando nós pecamos, nós levamos também com o nosso pecado toda a igreja, porque nós estamos vinculados à igreja pelo sacramento do batismo que nós recebemos. Ah, padre, poderia confessar diretamente a Deus, não seria mais fácil? Obviamente seria mais fácil, quem sabe até seria muito mais cômodo e mais confortável. Mas o problema, entre aspas, é que quando eu peco, eu não peco para mim mesmo. Quando eu faço algo de errado, eu não tenho as consequências somente para mim, mas eu levo comigo toda a igreja. Por quê? Porque justamente eu vivo essa comunhão de caridade. Então, a comunhão da caridade, nessa expressão da comunhão dos santos, como comunhão dos bens espirituais, nos ajuda a poder realmente pensar que nós estamos intimamente ligados à vida da igreja e todo e qualquer gesto, todo e qualquer comportamento, todo e qualquer pensamento, todo e qualquer pecado que cometemos, nós estamos levando a igreja conosco. E se nós devemos nos reconciliar com Deus e com os irmãos, já que o pecado tem essa dimensão comunitária, portanto, ao confessar-se com o sacerdote, o próprio Cristo que nos falou que o sacerdote, né, que o apóstolo, e no caso os seus sucessores e também, né, os sacerdotes, perdoar os pecados serão perdoados, que não, vocês não perdoarem não serão perdoados. Então, o sacerdote é uma intermediação para que eu possa receber o perdão de Deus e o perdão da igreja representado ali nele, quando eu recebo a misericórdia de Deus, quando eu recebo a reconciliação de Deus. Então, é muito importante, meus irmãos e irmãs, nós termos em mente a questão da comunhão, né, da caridade. Então, nós aprendemos que uma das primeiras expressões para entendermos a comunhão dos santos é essa comunhão dos bens espirituais, ou seja, a comunhão na fé, a comunhão
dos sacramentos, a comunhão dos carismas e a comunhão na caridade. Depois nós temos, claro, a comunhão entre a Igreja do Céu e a Igreja da Terra. Uma outra expressão muito interessante, porque muitas vezes, sobretudo nesses tempos agora em que a visibilidade nos ajuda a poder até mesmo compreender realidades profundas e que, quando não as vemos, temos dificuldade de poder compreender, então, como compreender também a Igreja da Terra, que eu a vejo, quando eu entro numa igreja, vejo, né, as pinturas, as imagens, a missa, os sacramentos, a palavra de Deus, tenho tudo isso à minha disposição. Eu vejo, eu sinto, eu recebo. Mas o que entender sobre a Igreja do Céu? O que entender da Igreja do Céu? Então, dessa forma, né, os 3 estados, diz o Catecismo da Igreja, os 3 estados da Igreja. Até que o Senhor venha em sua majestade, com ele todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe foram sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como ele é. Então, olha só, né, essas palavras do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, até que o Senhor venha em sua majestade, com ele todos os anjos, alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada esta vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como ele é. Portanto, significa dizer que nessa comunhão entre a Igreja da Terra e a Igreja do Céu, nós temos também estados de vida onde vivemos plenamente a nossa identidade como cristãos. O primeiro estado é justamente esse dos discípulos que peregrinam sobre a terra, portanto, cada um de nós, você e eu, nós todos podemos, que ainda peregrinamos nesta terra, nós, então, estamos na igreja, em comunhão com a Igreja da Terra. Outros, terminada esta vida, são purificados. Ou seja, todos aqueles que após a morte passam por um processo de purificação e que se preparam para poderem depois alcançar o reino dos céus e alcançar essa visão direta de Deus. E os outros que são glorificados, vendo claramente o próprio Deus triniuno, assim como ele é. Então, a união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunhão dos bens espirituais. Portanto, existe uma comunhão entre a Igreja do Céu, que é aquela onde já estão esses irmãos em processo de purificação, e aqueles já na glorificação, e aqueles que ainda permanecem na terra, ou seja, somos nós. Então, comunhão entre a Igreja da Terra e a Igreja do Céu. Na Igreja da Terra, nós temos então a possibilidade de poder sempre, nos instrumentos, nos meios que nós temos à disposição, para podermos antecipar aquilo que pode vir a ser realmente a realidade espiritual que nós tanto almejamos. Por que eu digo pode vir a ser? Porque geralmente, claro, nós tentamos sempre abarcar essa profundidade da nossa vida cristã e da própria identidade, por exemplo, de Cristo, de Deus e assim por diante. Mas é claro que sempre a nossa linguagem será limitada, nosso pensamento será limitado, porque aquilo que eu posso falar de Deus, ele sempre será muito mais. Então, quanto mais eu me adequo, ou quanto mais eu possa falar de Deus, ele será sempre mais daquilo que eu falo dele. Então, nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós temos essa equivalência entre a Igreja do Céu, a Igreja da Terra, e essa equivalência eu posso substituí-la com a palavra comunhão. Comunhão entre Igreja do Céu e Igreja na Terra. Temos então, já que agora já sabemos que temos 3 estados na vida da igreja, ou seja, aqueles que peregrinam sobre a terra, aqueles que estão em processo de purificação e aqueles que vivem já na glorificação de Deus. Segunda forma também de vivermos essa comunhão
entre a igreja do céu e a igreja da terra é a intercessão dos santos, diz o Catecismo da Igreja Católica. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Olha só, a intercessão dos santos. Então, quem são esses santos? Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, ou seja, Cristo Jesus. Os santos, portanto, são todos aqueles homens e mulheres que peregrinaram nesta terra, portanto, viveram o primeiro estado, depois, indo para o céu, viveram esse processo também de purificação no sofrimento, em tudo aquilo que viveram, e agora contemplam a Deus face a face no céu. E eles, portanto, vendo a Deus face a face no céu, eles podem pedir a Deus, podem interceder a Deus por nós. É isso que significa, então, a intercessão dos santos. Essa intercessão dos santos é uma característica daquilo que é essa comunhão entre a igreja do céu e a igreja na terra. Temos também uma outra realidade, que é a comunhão dos santos. Temos a realidade da comunhão, da intercessão dos santos, e temos a realidade da comunhão dos santos. Então, dessa forma, veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemos-los ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito pelo exercício da caridade fraterna. Pois assim, como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Os santos também estão em comunhão pela mesma visão que possuem, pela mesma glória e, portanto, estão em comunhão. Nós estamos falando então, meus irmãos e irmãs, sobre a comunhão dos santos, e depois de termos falado sobre a comunhão dos bens espirituais, nós estamos vendo agora como se dá essa comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra, a partir da intercessão dos santos e da comunhão dos santos. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Meus irmãos, nós voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a comunhão dos santos. O que significa essa comunhão dos santos todas as vezes que nós professamos a nossa fé, ali na missa ou em qualquer evento, solenidade, festa, quando dizemos creio na comunhão dos santos. Comunhão dos santos, nós vimos que no primeiro momento significa olhar para as coisas santas, ou seja, a comunhão das coisas santas, a comunhão dos bens espirituais, e depois a comunhão entre as pessoas santas. Todas as vezes que falamos de comunhão dos santos, nós temos que nos atentar nessa palavra comunhão. Não é? Claro, comunhão com quem? Comunhão, então, entre as coisas santas, entre os bens espirituais, e comunhão entre as pessoas santas. Então, no primeiro momento, nós vimos então o que significa essa comunhão, por exemplo, nas coisas santas, a comunhão dos bens espirituais. Quais são os bens espirituais que temos em nossa vida cristã? Primeiro, nós temos a fé. A fé é essa resposta que eu dou a Deus a partir da revelação que Ele faz na minha vida por meio da palavra de Deus, por meio da sua palavra, dos sacramentos, da própria igreja. Então, eu respondo a Deus aquilo que Ele manifesta à minha pessoa, aquilo que Ele manifesta à minha vida. Depois, um outro bem espiritual que eu tenho é a comunhão dos sacramentos. Os sacramentos, eles me fazem estar intimamente ligados a esses irmãos e irmãs que professam a mesma fé. Os sacramentos nos fazem mergulhar no mistério da presença de Deus e me faz estar ligado espiritualmente à igreja e aos irmãos e irmãs. Quando eu uso essa expressão
irmãos e irmãs, eu estou justamente falando de que esses que receberam o batismo, ao terem como Pai Deus, automaticamente são meus irmãos e por isso nós chamamos irmãos e irmãs. Depois temos, né, um outro bem espiritual que são os carismas. Cada um de nós recebemos carismas, o carisma de pregar, o carisma de rezar, o carisma de testemunhar, o carisma de poder ensinar, de governar, ou seja, temos vários carismas em nossa vida e que também podemos colocar em comunhão. E um outro bem espiritual é a caridade. Essa caridade que é a expressão concreta daquilo que eu vivo na minha fé e que, portanto, eu, né, de uma forma também de comunhão, vivo com todos os irmãos e irmãs. Então vejam só, temos a comunhão dos bens espirituais. Quando eu vivo a fé, os sacramentos, os carismas, a caridade, eu posso colocar esses bens em comum. E além de colocar esses bens em comum porque eu recebo, eu também posso favorecer com que esses bens possam ser partilhados entre nós, irmãos e irmãs. Portanto, comunhão nos bens espirituais. Depois, o Catecismo da Igreja Católica nos fala da comunhão entre a Igreja do Céu e a Igreja da Terra. Para entender a comunhão da Igreja do Céu com a Igreja da Terra, nós vimos 3 estados que vivemos como cristãos. O primeiro, aqueles que peregrinam aqui nesta terra, ou seja, você e eu, todos nós que ainda estamos aqui nesta terra, aqueles que passam por um processo de purificação após a morte e aqueles que já são glorificados. 3 estados que nós encontramos de cristãos e cristãs e que fazem com que nós possamos identificar a Igreja do Céu e a Igreja da Terra. A Igreja do Céu, composta, portanto, por esses irmãos e irmãs que, chamados para a junta de Deus, estão com Ele participando da glória, irmãos que estão num processo de purificação para que posteriormente alcancem essa visão de Deus, e nós que estamos aqui na Terra. A Igreja da Terra é a igreja que procura, né, ao máximo em tudo aquilo que ela vive, tanto nos instrumentos como na própria elementos, né, físicos, geográficos, ela procura o quê? Ela procura justamente favorecer para que entendamos a realidade profunda espiritual da Igreja do Céu já aqui na Terra. Vocês imaginem, por exemplo, quando entramos numa igreja e a beleza daquela igreja, com toda a sua arquitetura, com os seus cantos, a sua forma de rezar, os ritos, a liturgia, tudo pode me ajudar a pensar que se daquela forma como são celebrados já são bonitas essas realidades, imaginemos que a realidade do céu é muito mais daquilo que nós podemos já experimentar aqui na Terra. Por isso, essa comunhão entre a Igreja do Céu, a Igreja da Terra, que é a expressão daquilo que é a Igreja do Céu. Então, na comunhão entre a Igreja do Céu e a Igreja da Terra, nós temos a intercessão dos santos, ou seja, os santos são esses homens e mulheres que já estão na glória de Deus, já contemplam a face de Deus face a face e podem interceder por nós, podem pedir a Deus por nós. E por que eles podem pedir a intercessão? Por que eles podem pedir a Deus por nós? Porque existe essa comunhão, né, entre a Igreja do Céu e a Igreja da Terra. Dessa forma, temos a comunhão dos santos. Além da intercessão dos santos, temos a comunhão entre eles, né? Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemos-lo ainda mais para corroborar a união de toda a Igreja no Espírito pelo exercício da caridade fraterna. Pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma, o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Ou seja, então, quando nós temos nossa devoção aos santos e santas, padroeiros e padroeiras nossos, nós estamos entrando em comunhão com aquele que é a fonte da santidade, ou seja, Jesus Cristo. Então, a comunhão com os santos nos faz estar intimamente ligados a Deus, porque eles já estão contemplando a Deus, eles já estão vendo a Deus face a face no céu. E por último, temos a comunhão com os falecidos.
diz o Catecismo da Igreja Católica, reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primevos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já que um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados, seja segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46, também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Estar em comunhão com nossos irmãos e irmãs que já voltaram para junto de Deus, parentes, amigos, conhecidos, falecidos, nos faz, portanto, também viver essa experiência de rezar pela salvação deles, de rezar por suas almas, de rezar para que, se necessitados de purificação, possam viver este processo de purificação espiritual para alcançar a visão beatífica e, logo em seguida, de poderem estar na presença de Deus. Vocês imaginem, por exemplo, amarmos um parente, um amigo e um conhecido e desejarmos a eles ou dar a eles um presente como expressão do sentimento que tenho por eles. E, portanto, escolha um presente que seja de acordo com aquilo que possa dar a eles. Imaginem que, por exemplo, a presença deles junto de Deus poderia já para nós ser, ou nos fazer ter esse sentimento de satisfação, pelo próprio fato de que nos fazem falta aqui na Terra, nos deixam saudades, mas estão junto de Deus, ou seja, um presente que todos nós podemos receber é que está na presença de Deus. E esses nossos irmãos e irmãs, portanto, podem estar na presença de Deus. É isso que nós queremos desejar a eles. E por isso nós rezamos por eles, como diz aqui o segundo livro dos Macabeus, já que é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados. E o Catecismo, então, ele conclui essa parte sobre a comunhão dos santos, falando na única família de Deus. Todos que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja. Somos uma única família de Cristo. Todos nós, então, somos chamados irmãos e irmãs em toda a nossa vida de fé. Em toda e qualquer realidade, em todo e qualquer lugar onde nós nos encontramos, nós podemos nos considerar família de Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, esses são os santos e santas. E por que e como entender essa expressão comunhão dos santos? E poderíamos então agora nos perguntar, então os santos que nós conhecemos são aqueles que vivem o terceiro estado da Igreja, justamente do céu, que são aqueles que já estão na presença de Deus. Como nós podemos então entender que a pessoa pode ser reconhecida como santo e santa? Existe uma congregação na Santa Sé, no Vaticano, que é chamada Congregação para a Causa dos Santos. Essa congregação, que é presidida por um cardeal, com todo um conselho, ela é responsável de poder receber o processo pelo qual uma pessoa, ao ser proposta por uma diocese para que possa ser, pela Igreja, proclamada santa, então ela é responsável de poder acolher esse processo com uma vasta pesquisa, que depois gera toda uma documentação, às vezes de pastas e pastas de arquivos falando sobre a vida daquela pessoa. E como todo o processo, claro, para você ter uma ideia, para se dar a proposta de uma pessoa para a santidade, para que seja reconhecida como santa na vida da Igreja como título, primeiro é necessário passar-se 10 anos da sua morte. Então, se por exemplo nós queremos
como diocese, propor, né, uma figura eclesiástica, leiga, né, para que possa ser santa, primeiríssimo quesito é, então, nós esperarmos os 10 anos da morte daquela pessoa. Logo em seguida, a diocese ela organiza uma comissão, né, uma comissão que é coordenada por um postulador. Esse postulador é aquele que vai coordenar os trabalhos para o levantamento de tudo aquilo que foi a vida e as possíveis obras daquele personagem que será proposto para a igreja para que possa ser proclamado, né, ser beatificado e ser canonizado e, portanto, proclamado santo e santa. Então, nesse processo, por exemplo, se faz o levantamento de tudo aquilo que aquela pessoa fez. E como se faz o levantamento daquilo que aquela pessoa fez? Os escritos, né, a vida, testemunhos de algumas pessoas. E a partir daí, quando todo esse levantamento documental ele é feito, então ele é montado em arquivos, se faz uma cerimônia a nível de diocese com a presença do bispo da diocese, para que se possa então ali, né, sigilar toda a documentação que a Santa Sé pede para que seja enviada a Roma, né? E a partir daí, então, quando chega até Roma, Roma vai ter todo, no caso, a Congregação para a Casa dos Santos, tem todo um procedimento para o estudo de todos aqueles documentos e de todo o processo, quando depois reconhecido ali, por meio de alguns critérios que a Santa Sé tem, então, ela vai dar o nulla osta, ou seja, a possibilidade de que se possa ir adiante no processo de preparação. E aí, então, né, vai começar aquilo que são os testemunhos, né, das pessoas que conheceram, ou de tudo aquilo que foram os efeitos da vida daquela pessoa, para depois se chegar até o reconhecimento das virtudes daquela pessoa. A pessoa, no primeiro momento, ela é reconhecida como venerável, ou seja, ela professou as virtudes da fé, da esperança, né, e da caridade, né, em sua vida de uma forma plena. Logo em seguida, é feito, né, com autorização da Santa Sé, uma oração para se obter uma graça e logo em seguida, então, para se alcançar tanto a beatificação como a canonização, é necessário que seja feito um milagre por intercessão daquela pessoa, né? E aí, então, isso significa dizer que realmente, né, o milagre pode acontecer, tanto que hoje os santos e santas na vida da igreja que nós temos e que foram beatificados ou canonizados, foram beatificados e canonizados por causa da confirmação de um verdadeiro milagre por intercessão daquela pessoa. E assim, é claro, de uma forma bem simples, nós falamos para vocês daquilo que é um processo para que uma pessoa possa ser santa. Mas não significa dizer que ela é só santa depois da morte. Significa dizer que ela viveu a santidade já aqui nessa terra e a igreja reconheceu que essa santidade iniciada aqui na terra continua no céu, junto de Deus, intercedendo por cada um de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, esse foi o nosso programa Questão de Fé, falando sobre a comunhão dos santos. E se você quiser sempre mandar as suas sugestões para o nosso programa, você pode enviar a sua mensagem para esse número que está aparecendo aí na sua tela e assim nos ajude também a produzir para você esse programa Questão de Fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.